Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ler um texto que está em 1 Coríntios 9, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus, que o Senhor venha falar conosco, através desta palavra, que ela seja ministrada aos nossos corações, e que sejamos, Senhor, continuamente testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fala conosco no dia de hoje de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Minhas amadas irmãs, primeiro quero agradecer pela presença de vocês. Muitos não puderam estar aqui hoje, mas eu glorifico demais a Deus pela vida de cada uma de vocês. A mensagem de hoje, ela é para nós uma santa convocação da parte de Deus, para que preguemos o Evangelho, em tempo e fora de tempo, se preciso, com palavras, mas que sejamos testemunhas vivas daquilo que o Senhor fez em nós. O Senhor nos resgatou do nosso vil procedimento, daquela velha vida. Morremos com Cristo naquela cruz e ressuscitamos com Ele para um andar em novidade de vida. E esse chamado de hoje é um chamado urgente. Não sabemos quanto tempo ainda temos sobre a terra. E para nós há uma urgência nesse chamado. O contexto todo, e eu queria que vocês lessem todo o capítulo. O contexto todo trata da liberdade e dos direitos do apóstolo em seu andar ministerial. É interessante ler todo o contexto para compreender aquilo que ele deseja ministrar aos seus leitores de todas as épocas. Todo esse arrazoado do apóstolo mostra que ele poderia muito bem se aproveitar de sua posição e com isto desfrutar, vamos dizer assim, de vantagens ou privilégios. Contudo, ele se nega a fazer isso. Ele era um apóstolo de fato, pois vira o Senhor ressurreto. Ele tinha por conseguinte o direito de receber recompensa por seu apostolado. Jesus diz: quem muito foi perdoado, muito ama. A quem muito foi dado, muito mais lhe pedirão. Paulo traz uma argumentação aqui muito bem fundamentada a esse respeito, dizendo, em primeiro lugar, ele era de fato um apóstolo. Ele não só vira o Senhor ressurreto e fora comissionado por ele, como também tinha o selo do seu apostolado, os muitos convertidos, através da instrumentalidade do apóstolo. Em segundo lugar, depois vocês vão ler, ele apresenta a sua defesa aqui nos versículos 3 a 14 desse capítulo 9. Em terceiro lugar, ele anuncia o Cristo por uma santa e divina compulsão, não apenas porque ele fora ordenado. Creio que essas palavras tinham um caráter profético, tendo em vista dias vindouros, os quais estamos testemunhando hoje. É impossível aqueles que foram alcançados pela graça salvadora do Cristo não compartilharem essa graça. E eu repito, se preciso com palavras,
A gente não está dizendo aqui para você ficar na esquina de Bíblia aberta, blá, 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 blá. Não. O Senhor está chamando cada um de nós para que nós vivamos o Evangelho no nosso dia a dia. É no nosso ambiente de trabalho, é dentro da nossa família, na nossa parentela, é na nossa vizinhança. O que aqueles que estão ao nosso redor podem testemunhar ao nosso respeito a partir daquilo que nós somos lá fora. Testemunhar aqui dentro é muito fácil. O que tudo isso nos ensina em tempos de estrelismos eclesiásticos? Em primeiro lugar, Paulo entendia que pregar o Evangelho era tanto um dever quanto um grande privilégio de todo cristão. Ninguém pode se furtar ao seu chamado. O Dr. Russell Shedd, num dos seus escritos, diz que atrás de toda pregação autêntica há uma compulsão divina. Esta é sem dúvida uma grande verdade da qual não podemos nos apartar. É impossível não falar sobre o Cristo àqueles que não o conhecem. Como ouvirão se não há quem pregue? Anunciemos em tempo e fora dele. E eu repito, anunciemos, se preciso, com palavras. Cristo precisa ser visto através de cada um de nós. Em segundo lugar, a grande recompensa do apóstolo ao pregar o Evangelho era, além de alcançar vidas para o Senhor, fazer isto de todo o coração, gratuitamente, sem a exigência de uma obrigatoriedade. Vou fazer porque eu estou recebendo tanto por isso. Não. Ele fazia pelo prazer de anunciar o Cristo àqueles que não o conheciam. Em terceiro lugar, embora saibamos ser ordenança divina, a pregação do Evangelho deve ser obedecida de forma alegre e prazerosa. Se nós fôssemos fazer uma enquete dentro das nossas famílias e perguntar aos nossos familiares o que é que eles veem em nós enquanto cristãos. Em quarto lugar, as palavras do apóstolo, mais uma vez, soam estranhas em um tempo de mercadejamento da palavra de Deus. Em um tempo no qual existem aqueles que se acham celebridades nos meios evangélicos, cobrando altíssimos cachês para apresentar suas mensagens muito bem ensaiadas e persuasivas, mas completamente destituídas do poder do alto. Nós pregamos porque Cristo nos alcançou. E o Senhor nos alcançou não porque viu nada de bom em nós. Ele nos alcançou apesar de todos os pesares, mas sobretudo apesar de nós. Em quinto lugar, atentemos para as palavras do apóstolo Paulo ao final do versículo citado. Ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Então você que trabalha, você que negocia, você que tem uma família numerosa, deixe-se usar pelo Espírito de Deus. Deixe que o Senhor use você. Eu sei que tem situações, eu vou usar uma expressão e já peço perdão a Jesus. Tem situações que a gente tem uma vontade enorme de voar na goela do outro. Mas o Senhor está dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Agora há pouco eu vi uma menção de um testemunho de uma das irmãs que estava conversando, né? Tudo na vida de um servo de Deus tem propósito transformador da parte de Deus. Tem situações difíceis, dificílimas, que do ponto de vista humano nenhum de nós aguentaria passar. Mas se passamos, é porque tem um propósito da parte de Deus. Hoje eu recebi uma querida irmã que está atravessando um momento extremamente difícil, com um neto bem doente, uma situação grave,
uma criança com 12 anos, teve uma apendicite, foi operada às pressas, ficou numa situação dificílima, ainda está na UTI, mas nós cremos que o Senhor completará a boa obra na vida daquela criança. E eu dizia àquela irmã, eu digo, olha, o que você está vivendo agora, e você viveu lá atrás com seu filho que acabou sendo levado pelo Senhor, o que você está vivendo agora tem propósito de Deus para que outras vidas sejam abençoadas. Muitas vezes o Senhor nos prepara para determinados testemunhos. Por que Ele faz isso? Eu não sei, eu não tenho todas as respostas, mas o Senhor é aquele que tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Confiemos, glorifiquemos o Senhor, mesmo no vale, mesmo na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da enfermidade. Senhor, não estou entendendo nada, mas eu olho para Ti e já glorifico o Teu nome pela Tua resposta para essa situação. E eu repito, tem situações que a gente, não sei se vocês sentem isso, a gente não sabe nem como orar, mas Ele sabe como responder. E eu dizia àquela irmã, ela chorou muito hoje, eu disse, olha irmã, as orações que sobem com mais rapidez à presença do Senhor são líquidas, elas escorrem dos nossos olhos. Não são usadas palavras, porque não há palavras dentro do vocabulário que a gente conhece que possa traduzir determinadas coisas que a gente só consegue dizer chorando. Então que o Senhor Ele possa falar aos nossos corações através dessa breve palavra. E eu queria terminar dizendo a vocês, eu queria terminar dizendo a vocês que naturalmente a câmera desligou, depois eu prego outra vez. Não percamos mais tempo, anunciemos ao Senhor em tempo e fora de tempo. Jesus está às portas e o sangue de muitos será cobrado de nossas mãos remissas e negligentes. Amém? Que Deus possa ministrar ao seu coração essa palavra. Vai ser assim o tempo todo, de madrugada foi falta, volta o tempo todo. Então